Terminada a reunião aqui no Parlamento Municipal de São Benedito, tratando aí acerca dos direitos das pessoas autistas, vamos conversar com a Maria Divina, né? Ela que teve aí um pequeno embate, vamos colocar assim, com o presidente da casa, o vereador Hamilton Damasceno, e aí acabou combinando isso aqui. Podemos dizer que há males que vêm para o bem, né? E aí teve uma grande repercussão no município, acendeu um alerta. Fala pra gente o que aconteceu de fato entre vocês dois. Na verdade, né, na fala do vereador Hamilton, presidente da Câmara, ali na conversa, eu acabei fazendo uma pergunta para ele, né, se ele tinha o autista como louco. E se era assim que ele se referia, né? E aí, a minha pergunta foi só essa. Aí depois começou o embate, lá a conversa entre as pessoas, mas minha pergunta foi só essa. Sim, ele estava conversando, né, com um amigo da gente do grupo, e ali ele falou essa palavra, né, uma conversa entre eles lá, e ele falou que ele era autista, né, que ele tinha a cabeça grande, fez uns comentários, né, e aí eu acabei fazendo a pergunta para ele, se ele tinha então o autista como louco, que era para ele procurar, que o presidente Lula, né, pagava um salário para esse tipo de pessoas, e aí eu entrei na conversa. E na sessão desta sexta-feira, ele se retratou, pediu perdão. Como que você recebeu as palavras dele, pedindo desculpas? Assim, a gente como ser humano, né, a gente não deve levar muita coisa para o coração. Ele pediu perdão, se retratou mediante ali as pessoas que estavam presentes na galeria. Foi de suma importância ele reconhecer que ele errou, né, na sua fala, e que isso que sirva de exemplo para as outras pessoas, né? Quando se trata de um problema de saúde, um problema que envolve, né, um ser humano, seja ele qual for sua deficiência, a gente tem que ter muito cuidado o que falar e como se comportar naquele momento, né? Então, como eu estou falando, ele foi perdoado e por mim também ele tem o meu perdão, mas que isso não volte a acontecer. E que nem todo mal é mal, né? Que isso, através das falas dele, eu creio que hoje em São Benedito muita coisa vai mudar em relação ao autismo, né? São pessoas, crianças especiais que nós devemos cuidar e respeitar. Temos todo ali um respeito por elas, que são pessoas muito inteligentes, né? Então, foi isso que aconteceu. Não houve nenhum tipo de intenção de agredir, de menosprezar ou de ser preconceituoso com a pessoa que tem a síndrome, o aspecto autista. Ali era uma discussão paralela e eu sem pensar falei. Mas já peço de novo, retratação, não tenho vergonha de dizer isso. Quantas vezes for necessário, nós vamos pedir, como disse o vereador Ney, não é só desculpa não, nós vamos pedir perdão. Nós temos um projeto de lei aqui na casa, que é para controlar a questão de fogos, foguete, barulho, que a gente sabe que a pessoa com aspecto autista ela tem uma hipersensibilidade. A Jordânia, ela tem um filho, ele é autista. É autista. E essa reunião aqui você considera importante com os vereadores para tratar sobre o tema? Bastante. No seu caso específico, o que você espera que aconteça? Qual é o problema do seu filho? O que ele necessita? Consulta e ele está precisando de acompanhamento com fono, porque ele não fala muito bem. E a professora está pedindo para ele voltar com fono novamente. Ele vai fazer 7 anos também, não tem desenvolvido na escola, porque não tem acompanhamento do fono nem do TO. E aí eu estou esperando minha horinha. Qual é o nome dele? Iandro Igor. Pois é, aí ele também não se aquieta muito na sala. E aí tem dificuldade também de se coisar com os outros. E aí eu tô procurando a minha hora para ele se adaptar melhor com outras crianças e também com outras pessoas, né? Porque às vezes a criança mexe muito e às vezes tem pessoa que tem preconceito, fica olhando, fala que às vezes que a gente não educa.
E aí isso mexe muito com o psicológico da mãe, né? Porque a gente se sente ofendido, porque muitas das vezes isso já me machucou muito. A pessoa fala, segura teu filho que ele tá mexendo, então ele não é normal, tu não educa ele, e não é muito fácil. E como que você recebeu quando você soube da fala do presidente da Câmara, o vereador Hamilton? Foi através de uma amiga mesmo da escola. Como você se sentiu? Eu me senti muito, me magoou aquilo, né? Porque não é fácil de escutar isso. Na Câmara ele pediu perdão. Se desculpou, você aceitou? Claro que errar é humano, então eu vejo que nenhum de nós tem o direito de julgar ninguém. Se ele pediu isso de coração. O Jonathan Porto tem um filho que também é autista e tem 10 anos de idade. E mexeu com o filho, a gente sabe que mexe na gente, né? A reunião que teve aqui, você classifica como positiva? Positiva, classifico sim. Por quê? A partir do momento que o ser humano ele tem a capacidade de reconhecer um erro que ele cometeu, já é algo positivo. Então hoje o vereador Hamilton ele já tinha se retratado antes, mas hoje em especial ele vem a público, diante dos demais parlamentares do município, diante do público que se fez presente, dos pais que estavam aqui, pais atípicos que vieram acompanhar a sessão e reconhecem o erro que ele fez, isso é algo positivo. É o primeiro ponto. O segundo é que a partir desta ação a gente teve a oportunidade de sentar com os vereadores, de conversar com os vereadores, de fazer proposições para que a gente avance na questão das políticas públicas que devem ser oferecidas a quem precisa aqui no município na qualidade de autista e também pessoas que têm outras deficiências, não só o autista. Porto, uma situação como essa, ela é social, né? Impacta toda a sociedade. Então todos têm que dar as mãos, pais, responsáveis, secretariado, executivo, legislativo, em causa de um bem maior, que é justamente dar uma assistência a essas crianças que logo, logo também serão adultas. Com certeza. Então o que acontece? A força, e eu falo direto para você que está nos ouvindo nesse momento, ela vem da união das pessoas. Se a gente não se unir, o processo de avançar ele vai mais lento. Então, a partir do momento que cada um cuidar do seu individual, que achar que, não, eu não vou, porque isso não vai dar resultado, a gente vai continuar engatinhando, a gente não vai conseguir andar. E eu quero que a gente ande, eu quero que as pessoas se unam. E não é só uma questão de eu querer, é uma questão de necessidade. Nós, como seres humanos, de mãos dadas, a gente vai muito mais longe. Tem um ditado popular que diz o seguinte... sozinho eu vou mais rápido, mas acompanhado eu vou mais longe. É disso que a gente precisa, de companhia, de parceria, de mãos dadas, sempre. Do meu lado, o advogado aqui da Câmara Municipal de São Benedito do Rio Preto, o doutor Ítalo Bringel. Doutor, uma fala meio que preconceituosa, vamos colocar dessa maneira, do presidente do parlamento, Hamilton Damasceno, gerou uma grande repercussão em todo o município, né, no que consiste as pessoas com autismo. Daí uma reunião, vereadores, pais responsáveis, enfim, muitos entes envolvidos. O que o senhor pode falar em relação a tudo que aconteceu aqui? E até mesmo conversando com o presidente do parlamento, o vereador Hamilton, que durante a sessão se retratou, pediu desculpa e foi além, pediu perdão. Bem, acredito que todos nós estamos passíveis, né, de algum momento a gente deslizar em alguma fala, em alguma ação, mas como foi pontuado na nossa reunião, eu acredito que com esse ponto que foi ventilado através das redes sociais e que deu ensejo a todo esse murmúrio, nós podemos utilizar, como de fato utilizamos hoje, isso em prol da população que realmente foi e está afetada, né? Então, assim, com essa reunião nós ponderamos e elencamos pontos essenciais que são de suma importância e cruciais para que esse público-alvo, né, pais e filhos, sejam devidamente assistidos.